Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz dia de Moroni! Hoje, dia 21 de setembro, a gente comemora a aparição do anjo Moroni ao jovem profeta. Isso aconteceu primeiro no dia 21 de setembro, na noite do dia 21, né? Do dia 21 para o dia 22 de setembro de 1823. Joseph não tinha ainda nem 18 anos e ele recebeu as primeiras instruções sobre o registro antigo que estava escondido próximo à casa dele. E eu fiquei pensando no relacionamento que se desenvolveu entre o mensageiro angelical e o jovem profeta. Eu escrevi um artigo sobre isso, a gente está colocando esse artigo no blog da Central das Escrituras. Aliás, eu quero convidar vocês a ir para o nosso site e a fazer pesquisa lá sobre o Evangelho, assistir os noais, ver o conteúdo que a gente tem. E vamos ter também um blog, onde nós vamos colocar bastante coisa interessante. E eu escrevi um artigo sobre isso. Eu quero começar falando com vocês sobre quem foi Moroni. Moroni ele nasceu numa época muito difícil, tinha muita iniquidade. A igreja era pequena porque os fiéis eram poucos. Eu fico imaginando Moroni, quando ele se tornou um diácono, só tinha ele para distribuir o sacramento. E quando ele se tornou um mestre, não tinha coro para fazer a atividade, né? A mutual provavelmente era ele, talvez mais um ou outro só. E quando ele foi no baile da igreja, também não tinha laurel para ele convidar e namorar. Sobre esse ponto, a gente não tem informação sobre o casamento, os filhos de Moroni. Aparentemente, isso dizem muitos especialistas das escrituras, ele ficou solteiro a vida toda. Numa igreja em que nós temos tantos solteiros, dá para identificar em Moroni alguém que, apesar de não viver aquele ideal do casamento eterno no templo, perseverou na fé e recebeu sua exaltação, né? E antes que vocês me perguntem assim, mas Moroni casou? Provavelmente ele casou. O Senhor ele estende todas as bênçãos que nós por alguma razão não consigamos obter, tendo nos esforçado o máximo, ele vai conceder essas bênçãos antes de entrarmos em seu reino celestial. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que Moroni bem cedo teve que aprender a profissão do pai, né? Que era ser guerreiro, era lutar em batalhas sangrentas, e ele foi um soldado. Em um momento derradeiro, quando a grande última batalha entre nefitas e lamanitas aconteceu e seu povo foi exterminado, ele disse o seguinte: meu pai foi morto em combate. E aí eu estou lendo esse versículo que está em Mormon 8,5 para vocês perceberem a intensidade da solidão deste homem. Meu pai foi morto em combate, bem como todos os meus parentes, e não tenho amigos e nem tenho para onde ir. E até quando o Senhor permita que eu viva, não sei. Então, vocês conseguem perceber como a vida deve ter sido difícil para ele? Porque depois dessa ocasião ele se tornou um fugitivo. Ele disse que não podia aparecer entre os lamanitas porque eles matavam todos os nefitas que não negassem a Cristo e que ele não ia negar a Cristo. Mas durante esse tempo de isolamento, ele veio a conhecer mais sobre o amor do Salvador. Ele disse que ele provou a bondade de Jesus. Ele conheceu os 3 nefitas, que são os apóstolos ordenados para o povo dele, e recebeu o ministério deles. Ele também viu Jesus face a face. Ele teve visões do plano de Deus, inclusive viu os nossos dias, e por isso nos advertiu. Nós não sabemos como terminou a vida dele. Existe uma fonte secundária que diz que ele foi assassinado por lamanitas, mas a gente não tem certeza, né, sobre isso. Mas o Senhor diz que ele, Moroni, fala isso em Doutrina e Convênios, tem as chaves do registro de Efraim. E provavelmente, se a gente pegar a história das dispensações, como a gente sabe, colocar lá no gráfico cronológico,
A gente vai ver que Pedro, Tiago, João e até João Amado, né, o ministério deles acabou mais ou menos lá 100 anos depois de Cristo. Mas Moroni foi 400 depois de Cristo. Então, provavelmente, ele foi o último homem que portava o sacerdócio sobre a terra antes da grande apostasia. E ele voltou, portanto, antes mesmo de Pedro, Tiago e João, né, aparecerem ao profeta Joseph Smith, foi ele que apareceu. E ele treinou Joseph, que era também um descendente de Efraim, para restaurar o evangelho e para trazer à luz o livro de Mórmon, que seria um instrumento vital nessa restauração. Como um ser ressurreto e exaltado, quando ele apareceu aquele caipira de quase 18 anos, ele sabia que ele ia precisar refinar o jovem Joseph. Quando Joseph foi para a primeira vez e viu as placas e viu aqueles objetos antigos, ele pensou, aqui está um meio de eu livrar a minha família da extrema pobreza. Porque Joseph e a família tinham sofrido muito com pobreza. E continuaram sofrendo por muitos anos ainda. Mas o anjo repreendeu porque disse que aquelas placas não eram com a finalidade lucrativa. Ele não ia ter aqueles objetos, mas tinha que cuidar deles para cumprir o propósito de Deus. Então Joseph não estava preparado e por mais 4 anos ele foi sendo preparado, sendo instruído por Moroni. E quando finalmente ele retirou aquelas placas, Joseph não se sentia qualificado para traduzir aquele livro. Inclusive ele procurou professores de idiomas, né, de idiomas antigos, para que fizessem a tradução. Mas, conforme disse Isaías, os instruídos não leriam aquele registro antigo, pois Deus poderia fazer sua própria obra. Então a fraqueza do profeta Joseph Smith não foi um empecilho para que ele cumprisse sua missão. Moroni tinha experimentado fraqueza, tinha se sentido sobrecarregado também. Tem uma parte no livro de Mórmon, a gente vai estudar isso no Vem Segue-me, quando ele, ao resumir o registro jaredita, o irmão de Jared, e se admirar com a capacidade que eles tinham de ensinar o evangelho por meio da escrita, ele fica muito chateado e diz, vamos fazer zombaria porque eu não tenho essa capacidade, né? E aí é ensinado lá que a graça de Deus basta, que a fraqueza pode se tornar em fortaleza por meio de Jesus Cristo. Então, que consolo deve ter sido para Moroni isso? E também fico imaginando, quando Joseph traduziu e conheceu essas palavras, que consolo deve ter sido para ele. Eu fico pensando, né? Esse poderoso ser angelical já foi um mortal como eu, Joseph deve ter pensado. E ele também passou por dificuldades como eu passo. Porque Joseph, eu lembro vocês, ele não conseguia nem escrever uma carta direito. Era muito difícil para ele escrever. Por isso que ele se sentia desqualificado. Mas o Senhor disse, os instruídos não a lerão. E Joseph foi sendo preparado. Foi difícil para ele, foi muito difícil, mas de fato ele era humilde e ele foi refinado. E ele conseguiu traduzir, pelo poder de Deus, o livro de Mórmon. Moroni, ele também amava a igreja. Embora, é verdade, ele não tivesse a oportunidade que muitos nós temos de ir para uma capela, de adorar, de tomar o sacramento no convívio dos irmãos, de ter chamados, de poder ensinar o evangelho, esse tipo de coisa, ele não viu. Mas ele sabia como a igreja devia acontecer e por isso no final do registro ele coloca como eram feitas as ordenanças, como eram conduzidos a igreja, ele coloca as orações sacramentais e isso foi perfeito porque Joseph não tinha como saber como era a igreja de Cristo. Então aquele primeiro manual, que eram as palavras de Moroni, serviram para direcionar Joseph no começo. E isso me mostra também como a gente tem que dar valor pela igreja estar restaurada hoje. Moroni, ele tem esse papel crucial, importantíssimo na restauração. É por isso que lá em Apocalipse, João, o amado, ele vê outro anjo voando pelo meio do céu, trazendo o evangelho eterno para ser proclamado a toda nação, tribo, língua e povo. Esse anjo é Moroni. Pelo menos metade dos nossos tempos, um pouco mais que a metade, tem uma estátua de um anjo com uma trombeta, né? Este é Moroni. Em alguns deles até carrega as placas, né? Tem 3 ou 4 aí que tem um anjo Moroni carregando as placas. E
este anjo é tão importante na minha vida e na sua vida, às vezes a gente não entende isso. Mas se não fosse Moroni, Joseph não receberia as instruções necessárias para se tornar o grande profeta que se tornou. Moroni não via Joseph como um ser inculto, fraco, imperfeito. Ele olhava como o grande profeta que ele estava destinado a se tornar. Então ele foi um excelente mentor. Várias vezes corrigiu o profeta, foi duro com ele, mas Joseph aprendeu e se submeteu ao seu mentor. E quando eu vejo esse relacionamento, e eu penso que surgiu uma amizade entre eles. Moroni apareceu 22 vezes para o profeta Joseph Smith, pelo menos, isso que a gente tem registro, né? Mas também Joseph, depois de um tempo, parou de ficar contando muito sobre as experiências sagradas que ele tinha, porque, enfim, a perseguição aumentava muito, zombavam da família dele, então ele ficou bem cauteloso. Embora ele não negasse e em ocasiões ele falava sobre isso, né? Mas a gente tem essas 22 aparições, que é muita aparição, não é? E eu acredito que houve uma ligação especial entre eles. E aí, quando eu penso nessa ligação e começo a extrair as lições, eu vejo que pode ajudar nos próprios relacionamentos que temos, seja na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, de como nós temos que lidar um com o outro. E também aumenta a minha gratidão aos mentores que eu tive, meus presidentes de missão, meus professores, principalmente meus pais, todas as pessoas que me ajudaram a me tornar uma pessoa melhor. Então, nesse dia de Moroni, eu convido vocês a pensarem nesse personagem especial e nessa relação que ele teve com o profeta Joseph Smith, sentir mais gratidão pela restauração que temos. Tá bom? Era isso que eu queria conversar com vocês. Feliz dia de Moroni. Tchau, tchau.